Bora receber-vos aqui, rapazes, para conversar conosco. Vocês não têm 50 anos e ousaram imaginar ou reimaginar a longa epopeia dos nossos países. Têm aí os microfones e vão conversar conosco. Kiwi, como é que estás? Bom te ver aqui de novo. Muito obrigado, eu Há estou muitas muito bem. luas que não conversamos. E chegamos no inverno e agora vamos ao verão. Uhum. Finalmente vamos falar e com um bom pretexto e boa Yeah. companhia. Pois, Estou feliz de estar com este senhor aqui, pois. Israel, Então, nosso também. Camba de Angola, Israel, bem-vindo. Como é que estás? Boa noite, muito obrigado, David. Estou Queres dizer bem. que bem-vindo a minha? Tá, pronto, aceito. Eu, a força do hábito, sou Ah, jornalista, yeah. sobretudo. Mas muito obrigado pelo convite. Também é um grande prazer estar aqui ao lado do Eduardo, este companheiro com quem vou lançar esta antologia. Pois. Vocês têm muito em comum, os nossos países, Moçambique e Angola, as línguas, mas naturalmente antes da língua portuguesa, nós somos africanos e temos lugares muito mais profundos que nos ligam, mas claramente a profissão, dois jornalistas e jovens nasceram no pós-independência. Na verdade, a vossa história, a vossa relação, em que país começou, Eduardo? Olha, eu acho que começou noutras vidas, já que somos africanos. Yeah. Acho que há outras vidas, é bom. Eu acho que começou noutras vidas de forma automática, como nós traçamos caminhos, como nos encontramos. Mas objetivamente foi no Ghana, no ano passado, em agosto do Nem ano aqui, passado. nem lá no Atlântico. Nem em Angola, nem no Yeah, Índico, nem no yeah. Atlântico. Pronto, foi um Atlântico, mas De um outro lado, do né? outro lado, que é o Ghana, que é Accra. Estávamos ali e, durante quase 15 dias num programa de workshop de escrita criativa e éramos só dois de países africanos de língua portuguesa, os outros tinham a língua inglesa em comum, só uma que vinha de um país francês que é de Madagascar. E ali criaram-se essas sinergias, né, entre os dias de treinamento, escrita e tudo, as noites. As noites do Kilimanjaro. As noites eram realmente das cigarras e das conversas Yeah. e outras Uma cavaqueiras. cavaqueira, né? Uma grande cavaqueira. Yeah. Israel, quais são as memórias que tens dessas noites, tardes e manhãs com o confrade Eduardo? Bem, primeiro é interessante pensar que foi precisamente há um ano. Portanto, a esta altura do ano passado, nós estávamos em Accra, portanto, não nos conhecíamos, o que na minha cabeça depois Começou onde era essa uma relação? coisa estranha. Yeah. E O então amor é acho- rápido, né? E então acho que vou enverdar também um bocado por esse caminho da africanidade. Talvez já nos conhecêssemos noutros planos, porque a conexão foi imediata. Portanto, havia a questão da língua, mas podíamos não ter desenvolvido essa amizade e essa relação de Yeah. companheirismo. E então, sim, eram dias muito atarefados. Portanto, quem sabe o que é uma residência artística ou um workshop de escrita criativa compreende que os dias são sempre muito corridos, mas arranjávamos nós, no final do dia, tempo para ir falando sobre estes pontos em comum, né? Sobre a literatura africana em língua portuguesa, sobretudo, e sobre as nossas preocupações, né? Enquanto jovens escritores que vão tentando também navegar estas indústrias livreiras com grandes fragilidades, como as de Angola e de Moçambique, e então tentamos compreender de que maneira é que nós podíamos unir forças, sinergias, ideias e preocupações, e daí surgir qualquer coisa que nos ajudasse a responder. E eu acho que essa antologia é um bocado fruto também dessa frustração partilhada e desse desejo também em comum da constituição de um campo literário dinâmico e onde o intercâmbio faça necessariamente parte. Achamos importante que mais moçambicanos leiam o que é que se produz na contemporaneidade em Angola e vice-versa. Portanto, essa antologia é um bocado fruto também de frustração e também de um desejo de dias melhores. Pois, aliás, Paulina Chiziane, sobre o livro, no prefácio que assina, considera que são textos de choro, denúncia e revolta. E vou citar também a professora Inocência Mata, que assina o pós-fácil, que diz: esta antologia convida a ouvir os silêncios. Eu queria que falássemos e nos concentrássemos na proposta que lançaram aos antologiados, aos participantes desta viagem toda. Como é que foi este processo e o que vocês desafiaram? Foi um lugar de liberdade ou foi um lugar de construir pontes a partir de uma curadoria da qual vocês estavam muito claros do que procuravam ouvir e colher
de quem ousou partilhar o seu conto neste livro? Olha, eu acho que tem encanto que se calhar é mesmo um espaço de liberdade. Yeah. Obviamente houve toda uma curadoria, um pensamento por trás disso. Primeiro era pensarmos numa geração que nasce num paradigma de países em liberdade ou em independência. Depois é pegar autores que, na sua maioria, não chegam ao outro lado do mundo, digamos que não têm uma grande projeção internacional. Autores que estão a trilhar o seu caminho, não necessariamente iniciando, porque uma das regras era que pelo menos tivesse um livro publicado. Esses autores já têm um certo percurso. Aliás, são escritores de uma presença Sim, muito forte nos seus forte países nos e não seus só. países. Yeah. E não só. Yeah. E depois também colocamos isto, que olha, tem que ser textos que refletissem um sentimento, um pensamento ou uma memória em relação às suas sociedades, seus países. Não havia um tema específico, porque também acreditamos nisso, nos valores da liberdade que a literatura pode permitir, e se calhar vem daí os silêncios, porque acho que a primeira coisa que o autor recebe uma ordem, digamos assim, porque isto aqui não foi uma chamada aberta na totalidade, houve uma seleção de nomes e convidamos. Eu acho que o primeiro é mesmo silêncio, porque olha, essa gente agora pediu-me um texto e não me dizem o que querem que eu escreva. Yeah. Eu acho que é um campo um bocadinho assustador, essa liberdade também é assustadora. Pois. Yeah. Um convite para o vazio, para escrever no vazio. Na verdade, vocês o que fizeram foi oferecer um papel branco, um papel em branco aos autores. Queres falar sobre isto? Qual foi a importância disto para aquilo que acabaram por receber? Bem, eu acho que o aspecto mais interessante de tudo isso, e foi propositado, portanto, nós tínhamos os 50 anos como pretexto, mas não indicamos nenhum caminho. Portanto, os autores podiam falar sobre os 50 anos nas mais variadas dimensões, ou podiam, também tinham a prerrogativa de nem sequer tocar nos 50 anos e fazerem uma análise ou escreverem sobre aquilo que consideram pertinente nesses países que emergiram após as independências há 50 anos. Entretanto, apesar, estamos a falar de autores, na maioria que não se conhecem, ou, portanto, nem sequer sabiam quem eram os autores que estavam a participar, e ainda assim há uma convergência interessante nas temáticas que são escolhidas. Eu acho que tanto o prefácio da Paulina Chiziane, que é a nossa mamã, a quem nós também agradecemos imenso, e quanto da professora, da estimada professora Inocência Mata, afirmam exatamente isso, como é que há uma convergência. Apesar de serem escritores que não se conheciam, portanto, ou não sabiam quem estava a participar, não terem sido dados um tema sobre o qual dissertar ou abordar, mas ainda assim submetem temas que se encontram e que têm muitos elementos comuns, como denominador. Há muito ponto X, não é? Exatamente. E isso reflete que a juventude de Spalop partilha ou comunga de variadíssimas preocupações, frustrações, inquietações. Eu acho que, quando Paulina Chiziane fala que nestes textos há mais choro, é exatamente isso que ela se refere. 50 anos depois, ainda há vários campos de falência que afetam de forma gritante as juventudes dos nossos países e, portanto, eu acho que não teria como ser diferente que as submissões abordassem isso mesmo. Pois. Eduardo, uma pergunta. Acho que essa é a pergunta que se calhar é fruto desse lugar de convergência que os contos nos levam a um lugar de convergência. É muito comum o sentimento, a frustração, as alegrias escasseiam e tudo isto pode ser visto nesses contos. Esta é uma antologia que mais pergunta ou, sobretudo, é uma antologia que mais responde? Com certeza mais perguntas. Yeah. Eu acho que pergunta, problematiza, não é? Mas é colocar-se as perguntas, eu acho que aí também combina esta coisa de bar de dentro, é tu olhares para o mais profundo de ti, tu como pessoa, nós, porque isto aqui funciona em nós como jovens, escritores africanos, isto nos afeta em nossa vida, são os nossos dilemas, e como é que isso se interliga com as sociedades à volta. Quando, por exemplo, um autor escreve sobre a terra, a terra é onde nós habitamos. Em primeiro lugar, a terra é o lugar onde é o chão que a gente pisa. Então, quando eu penso a terra, o país como uma terra, a terra também como um espaço de prática, de desenvolvimento, de agricultura, de ciência, de conhecimento, onde abundam e habitam os nossos espíritos já agora também. Então, é um campo,
sentimental, no sentido de indivíduo, mas é um campo coletivo, porque a terra é nossa, nunca é de uma pessoa, é uma coisa nossa. Então, são essas perguntas, são essas inquietações, são pesadelos, mas também são sonhos. Porque quem olha para a terra sonha, espera que esta terra nos dê alguma coisa. Então, eu acho que isso é profundo, e sonhar dentro, não é? É olhar para as soluções que podem advir de nós mesmos sobre nós mesmos, não é? É a nossa voz sobre os nossos problemas, sobre as nossas coisas. Não estamos a dizer que os outros não podem falar, mas estamos a dizer que temos que assumir esta propriedade dos nossos problemas e sermos este barco que constrói estas paredes todas que nós sonhamos, que nós ambicionamos, que nós projetamos. Pois, eu acho que a palavra construir diz exatamente isso. Construir é construir, destruir é destruir. Acho que a palavra construir, que eu acho que é a consistência inicial de tudo que designa este livro, eu acho que essa é a ideia de esperança. E a culpa é de Israel. A culpa é de Israel. Então, queremos A culpa é minha e da poetisa angolana Ana Paula Tavares, que é exatamente daí da poesia dela onde vamos buscar esse título. Mas só para acrescentar o que o Eduardo estava a dizer, eu acho que sim, há questionamento, há anseios, mas também há vontade de construir. Sim. E essa vontade de construir se manifesta de distintas maneiras. Há um questionamento muito grande, por exemplo, em relação ao lugar da mulher na sociedade e a utopia, né? A utopia de sermos, porque estes 50 anos são exatamente um momento histórico de reflexão para que 50 anos nós queremos daqui para frente. O direito à utopia. Exatamente. É uma utopia ou uma realidade? O direito à utopia. Porque mesmo nas próprias lutas de libertação nacional, para os países que temos hoje, a utopia sempre esteve presente. A palavra, a poesia e a imaginação sempre foram ferramentas utilizadas e que transcendem as lutas de libertação nos vários palopes. Eu acho que os autores aqui, nós também somos dois dos autores, fazem isso, né? Questionam que 50 anos foram estes que tivemos, questionam as falências destes 50 anos, mas tentam projetar que 50 anos teremos daqui Tentam para frente. costurar possíveis futuros. Exatamente. Quais são os exatamente. possíveis futuros que esses autores que nasceram depois da independência sugerem para os nossos países? Eduardo. Olha, quando é a pergunta mais difícil, o Israel não quer responder. Eu acho que, para começar, é o próprio livro como objeto que tem que circular. Eu acho que a utopia da mobilidade tem que ser efetivada. Não faz sentido, 50 anos depois, nós termos problemas de nos encontrarmos, como se fosse uma coisa que precisamos daquela vassoura mágica dos nossos feiticeiros e sonhadores de noite, não é que eu prefiro dizer que são sonhadores de noite. Então, não é possível, é preciso que haja uma conexão, que seja uma conexão natural. E olha que nos anos 80, nós sabíamos que, se a gente vê as revistas, que a Luandino Vieira estava aqui, Marcelino dos Santos em Cabo Verde, Amílcar Cabral, quer dizer, Marcelino dos Santos, Pedro Pires e outros sonhadores, Agostinho Neto e Luandino Vieira. Facilitar a circulação Pepe Tela. dos autores. Então, facilitar a circulação dos autores, mas sobretudo das obras, não é? As Quer dizer, obras, o que sim. mais vale, Sim. na verdade, é a É obra. a obra, é. Então, eu acho que a primeira questão está aqui, é este livro servir como esta ponte que volta a interligar as pessoas, volta a ser um pretexto para nos encontrarmos. E depois também a utopia de olharmos para o nosso lugar como um espaço que não um espaço de mágoa. Eu sinto que há mágoas que nós temos, várias, de várias gerações, vários conflitos, várias tensões que nós temos em todos os campos, que depois refletem no peso que a gente sente nas costas, que aparenta ser qualquer outra coisa, mas não. Mas eu acho que é preciso um ato também de olhar para dentro nesse sentido e consolidarmos este sentido de pertença, mas o sentido de pertença tem que ser algo que surge de dentro realmente e que nós possamos assumir. Pois. E eu acho que uma outra utopia, essa utopia também é interessante no domínio cultural, é pensarmos as políticas de Estado para a cultura nos nossos países, porque podemos ser jovens com muito boa vontade de fazer as coisas e etc. Mas se não houverem incentivos estatais nos nossos países, e nós temos uma comunidade PALOP, temos uma comunidade CPLP, se os governos não entenderem que tem de haver uma política cultural que promova o intercâmbio, que isente, por exemplo, taxas para importação e exportação de livros, etc., etc., vai ser muito difícil criar esse espaço onde os criadores moçambicanos têm portas abertas em Angola, os criadores cabo-verdianos têm portas abertas em Moçambique e vice-versa. Portanto, para isso é preciso que as pessoas com o poder político
entendam que é necessário haver uma política de Estado voltada à cultura, com apoios, com incentivos e com diálogo. Porque para mim ainda é preocupante, 50 anos depois, para lançarmos projetos como estes, temos que recorrer a entidades estrangeiras pelo descaso político das autoridades dos nossos países. Pois. Portanto, construir amanhã com barro de dentro é também pensar os próximos 50 anos com políticas culturais ativas, que engajem, que conversem e que promovam realmente um espaço cultural onde o intercâmbio é uma realidade, onde a valorização do próprio escritor, do próprio artista é uma realidade. Infelizmente, não tem sido o caso em muitos dos nossos países. Pois, e descolonizar por completo as mentes. Quando pensamos a questão do acesso ao financiamento à arte e ainda persiste a dependência pelos fundos europeus, isso é um sinal, de certo modo, de condenação à liberdade de pensamento. Eu queria ouvir o vosso pensamento sobre isto. Quais são as condições favoráveis que existem nos nossos países e que podem contribuir para que possamos ter políticas, sim, consistentes, mas mecanismos de tornar essas políticas públicas orientadas para a cultura mais, vamos lá, com impacto concreto e execuíveis? Yeah. Bem, eu acho que eu diria, e o Eduardo diz muito bem, que nós tivemos já exemplos nos nossos países, após a independência, nos anos 80, nos anos 90, e nós vamos lendo, e eu tenho pesquisado particularmente esse período em Angola, e eu vejo isso, que havia já ali uma consciência da importância da cultura, e, portanto, o Estado assumia esse papel e tomava a dianteira na promoção, no incentivo, etc. Eu acho que essa questão dos apoios estrangeiros, que, portanto, acabam por ter o papel que têm por falta de carência de apoios institucionais, é problemática porque cria uma hierarquia. Portanto, eu sou um criador em Angola que tenho de depender de um fundo ocidental para criar, para fazer uma exposição, para lançar um livro ou para apresentar um filme. Portanto, há aí uma hierarquia colonial que também se preserva, porque, portanto, quem manda é quem dá dinheiro, né? Quem manda é quem dá o apoio. Uhum. E nós tínhamos formas muito interessantes de contornar isso. Estou, por exemplo, a pensar nos 50 anos das nossas independências. Muito pouco ouvi falar, e não posso falar em relação a todos os países, mas, por exemplo, em Angola, faltam editais para promover a descentralização das festividades. Por que não se criam editais, por exemplo, para editoras pequenas, para bibliotecas comunitárias, para artistas, para promover esse intercâmbio? Portanto, era uma ideia. Não pensar só em eventos macro Exatamente, não centrais, pensar só nos festivais nacionais, grandes, etc., nas coisas megalómanas, que Sim, me parece sim. que é uma coisa que nós também partilhamos em Sim. Angola e Moçambique. É criar iniciativas pequenas, alocar valores. Os jovens precisam de incentivos, nem sempre o apoio que se pede é um apoio financeiro, não sei quantos milhões de meticais, não sei como é que, não conheço bem os meticais. Mas pode escrever de que é dólares tipo quanto? ou de euros. São iniciativas módicas que realmente incentivam e que levam os jovens realmente à promoção destes mais... E resolve problemas concretos. Né? Exatamente, Resolve exatamente. problemas concretos. Sim. Como diria a professora Inocência Mata, que acrescenta que as vozes aqui presentes nesta antologia contam vivências concretas, experiências concretas. É o que os autores vê no dia a dia. Kiv, quero ouvir um pouco a tua elaboração sobre isto. Quais são as condições à nossa volta, nos nossos países, que podem favorecer para que a cultura continue a participar na construção de lugares mais livres, de liberdade, de desenvolvimento e descentralização das oportunidades? Olha, eu acho que a literatura é daqueles campos em que, pela sua natureza, acaba sofrendo muito, não é? Acaba sofrendo muito. É o parente pobre. É aquele parente pobre, mas que, curiosamente, é o que produz muito também. Yeah. Não é? Os escritores fazem realmente muito. Com barro de dentro. Com barro de dentro, transformas o coração em barro mesmo, Yeah. nesse sentido, para moldar várias coisas. Mas eu acho que, por exemplo, hoje, com a digitalização, há muita coisa que pode ser feita nesse sentido. E estamos a falar de plataformas que podem ser digitais nesse sentido.
e que pensem em soluções dentro de África, porque a África tem muitos desafios. Podemos pensar em transações, por exemplo, de dinheiro. Se eu quero fazer uma transação, eu quero comprar um livro digital, não é a mesma coisa que um europeu, por exemplo, vai viver. O filme que vai viver é contra... Mas incentivar investimento, Eduardo. Mas, Recorrer às plataformas digitais todo mundo pode, mas incentivar investimento, sim, criar mas é que mecanismos... a Exato. tecnologia também é dinheiro. Isso. É dinheiro. Quando pensamos livros, agora pensamos numa grande Amazon que pode ser o quê, e o dinheiro não fica aqui. Não fica, não desenvolve nada de qualquer forma. E às vezes até as grandes plataformas acabam sendo um vetor de pirataria, por exemplo. O que aqui em África acaba não funcionando bem. O que eu estou a pensar é investimento em estruturas, em plataformas tecnológicas nossas, que nós podemos fazer isto. Nós, por exemplo, criamos a Catálogo, que tem lá um banco de dados de informação de autores moçambicanos, mas podemos ter plataformas que tenham um banco de dados de vários autores do continente. Que fazem. Os países africanos de língua oficial inglesa estão muito avançados nesse sentido. Extremamente. Há plataformas hoje que, se eu faço um livro em língua inglesa, posso submeter lá e é capaz de ser distribuído em África, eu tendo é colocado lá. Porque a questão da língua também é outro problema que nós temos, que nós temos que ultrapassar, e depois não somos vizinhos imediatos, quer dizer, há dois países que nos separam para chegar lá. Por isso que eu falo das infraestruturas tecnológicas, eu acho que isso é importante. Quebrar As fronteiras, startups moçambicanas, que temos várias que trabalham em tecnologia, tem que trazer propostas também nesse campo. Não é uma coisa que nós vamos resolver só entre nós. Mas também, ainda no tópico que falava Israel sobre a descentralização de recursos, a gente pensa assim, soluções de investimento, de projetos, seja na indústria do livro, como é que nós temos o município Sul da Matola, né, que é a capital industrial, canta-se tanto isso, mas eu não posso imprimir um livro desta qualidade na Matola. Não existe uma... Ou não havendo, ou havendo, está o preço 100 vezes mais que na África do Sul, que é bem ao lado. E de Matola para Nelspruit, ou seja, onde todo mundo vai lá comprar carne de porco, não é uma distância muito curta. Quer dizer que nós podemos ter aqui, quando falo de tecnologia, não é só tecnologia no sentido de internet, é tecnologia para termos soluções de impressão, uma indústria gráfica nacional que possa realmente nos oferecer soluções sustentáveis, não é só questionar o alto preço, é soluções sustentáveis. É aí onde entram as políticas públicas também, né? Exatamente. Desde o município, o distrito, medidas governo, de incentivo, é verdade. Que apoiem. E o Eduardo falou uma coisa interessante, que é a questão dos exemplos dos países africanos. Porque me parece, a percepção que tenho do caso angolano, que há uma obsessão muito grande em olhar para modelos ocidentais sobre como fazer as coisas. Quer fazer um plano de não sei o que, tem que ver como é que Portugal fez, etc. Mas não, nós temos aqui dentro do continente exemplos extraordinários de planos nacionais de leituras que funcionam realmente. Eu, por exemplo, lembro quando eu conheci o Chinua Achebe e fui falar com amigos nigerianos, eu perguntei, vocês conhecem o Chinua Achebe? Eu disse, claro que conhecemos, que é leitura obrigatória. Claro, E eu me lembro que ao crescer em Luanda, no início dos anos 2000, eu, por exemplo, li Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luís Bernardo Moana. Eu não sei se o meu irmão, que hoje deve ter uns 14 anos, terá a mesma oportunidade. Portanto, isso pode dizer que há coisas que nós podemos resgatar, que já estavam ali, alianças entre a União dos Escritores Angolanos e a Associação dos Escritores aqui em Moçambique. Essas coisas já existiam. Portanto, é preciso incentivo para resgatar e para a criação de iniciativas. Pois, e vocês olham tudo isto que vos fez convidar os vossos pares de outros países com muito otimismo, com a esperança, a certeza de que é possível construir nos nossos países estruturas possíveis de fazer da cultura, sobretudo a literatura, uma ferramenta cada vez mais ativa. E, obviamente, assumindo todas as questões muito particulares e complexas que nós atravessamos agora nos nossos países, de ordem cultural, social e até política. Olham com bastante otimismo. Temos muito otimismo sobre isso. Nós reunimos aí 17 jovens, pronto, são 19, contando com nós os dois. São 17 jovens, 3 pelo 19 menos connosco, claro, porque também somos, além de organizadores, temos contos aí. Então, jovens de Cabo Verde, Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, que não nos conhecem de lado nenhum, que nós também não os conhecemos. Eu acho que esses são sinais de que
entre os nossos países separados, cada um lá, esses jovens são uma força ali. É uma luz verde. É uma força ali e, de certa forma, nos sentimos todos mutuamente compensados por todos os anos de esforço, por vários anos de esforço, e sentimos que também pode-se abrir aqui um caminho de uma frente comum, não é? No sentido que eu acho que, da mesma forma que do Ghana, o grupo do Ghana éramos cerca de 20 jovens, hoje somos uma família que trocamos informação todos os dias, estamos a conversar. 20 jovens que vêm de todo o mundo, quer dizer, vêm de África, das diásporas africanas. Por que não, nesses 19 que estão aqui neste livro, podem abrir uma frente comum, independente de colaboração, e juntando mais vozes, não é? Claro, claramente. Seja dentro de África, das diásporas africanas, que continuam a olhar para dentro, porque não saíram por não gostar deste continente e dos seus países, não é? Pois. Continuam a viver este continente todos os dias. Então estamos muito felizes com isso e sonhamos. Pois, Agora pois. mais do que nunca. Pois, há muitos sonhos, Israel. Muitos Pois bem, sonhos. eu acho que quando em conjunturas sociopolíticas como as dos nossos países, quando apesar destas conjunturas, das falências e da precariedade que é ser escritor, né? Porque na nossa realidade o escritor é chegares a algum sítio e dizer eu sou escritor e alguém te pergunta, ok, mas é escritor, mas és mais o quê? Né? Porque Sim, já sim. se compreende, há uma compreensão coletiva de que há muita precariedade associada a isso. Portanto, quando, apesar dessa conjuntura toda, 19 jovens decidem se reunir para escrever uma antologia, é um sinal evidente na minha visão de que há realmente, existem realmente sonhos e vontade da edificação de 50 anos melhores. E eu acho que a Paulina Xiziano coloca isso muito bem. O mundo não termina após os 50 anos da independência, haverão certamente outros 50, mas eu acho que esse é um momento derradeiro nos nossos países para refletirmos efetivamente que nações queremos construir, né? Que roturas queremos fazer, e a literatura, indiscutivelmente, E tem de aproveitar essa fazer massa parte. jovem. porque Exatamente. os jovens E são- esse continente, O todos nosso os maior jovens. recurso, né? O nosso maior É o recurso. nosso maior recurso. E, portanto, a palavra, a literatura tem de fazer parte da criação dessas novas utopias para os países que queremos ser nos próximos 50 Pois, o anos. lançamento vai acontecer 17h30, aqui em Maputo, no Camões Centro Cultural Português, 27 de agosto, 17h30, não percam. Obrigado, meus senhores. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, até breve. Nosso agradecimento também aos nossos telespectadores. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de ler bons livros, escutem boa música, vejam bons filmes. Até quinta-feira, à mesma hora. Um abraço. Obrigado, Malda. Até.